A graça e a paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falar da graça de Deus, o que para mim é motivo de muita alegria, motivo de muita felicidade, porque o Senhor nos deu a conhecer os mistérios da sua graça e estamos aqui hoje para anunciar a alguns amados irmãos que ainda não têm conhecimento, que ainda não chegou ao seu entendimento. Muitas das vezes porque não foram ensinados, explicados, pregados de acordo com a graça de Deus. E muitas das vezes são ocultos essas mensagens maravilhosas que é a graça de Deus. Olha, cerca de mais ou menos 6 anos atrás, eu não conhecia a graça de Deus. Hoje eu conheço a graça de Deus e sou muito feliz porque conheço a graça de Deus. E tem muitas pessoas que conhecem a graça de Deus. A graça de Deus não é uma religião, é o poder de Deus. Abençoados, o tema da nossa live hoje, do nosso vídeo hoje, é os sinais do fim dos tempos. Nós temos vídeos aí falando acerca da grande tribulação, mas hoje nós iremos falar do capítulo 21 de Lucas. Mas nós sabemos que em Mateus 24, em Marcos 13, também fala desse assunto. Mas hoje nós iremos tratar de Lucas 21 e acrescentar alguns outros versículos na nossa mensagem de hoje. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é toda inspirada, a Escritura é toda inspirada por Deus. Não é a Bíblia, é o conteúdo que está aqui dentro que é inspiração de Deus. Então nós sabemos que a Escritura, ela é inspirada por Deus e não a Bíblia. A Bíblia é um livro. Então, abençoado, nós sabemos também que algumas pessoas aí ainda não acreditam no que está escrito aqui. Eu acredito, mesmo ela estando toda já compilada, ela estando toda já manipulada por algumas pessoas, trazendo entendimento contrário, eu ainda acredito na palavra de Deus que está aqui na Bíblia. E nós não podemos ficarmos só na questão da Bíblia. Por quê, abençoado? Olha, sabendo que a lei e os profetas duraram até João Batista, o que passaram disso daí, nós não encontramos na palavra de Deus. Nós não encontramos. E algumas pessoas buscam informações só aqui dentro. E não vai encontrar. E não vai encontrar. Quero dizer uma boa noite aí também para Iraci, né? Que está assistindo aí. Um abraço aí a todos os irmãos que estão assistindo aí. Então, abençoado, nós sabemos que a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde aí para cá, não se encontra mais profecias, ou seja, de adivinhações, de coisas futuras. E todas as profecias já se cumpriram. Algumas pessoas acreditam que ainda, algumas pessoas futuristas acreditam que ainda há algo para acontecer que está aqui dentro. Vai acontecer muita coisa semelhantes a isso aqui. Mas as profecias já se cumpriram. E uma dessas profecias foi a grande tribulação. E nós, em graça, sabemos, eu tenho um vídeo aí no canal no YouTube, Reconciliados em Cristo, que fala acerca dessa palavra e acerca desse assunto. Hoje nós iremos também falar acerca desses assuntos, mas iremos bater mais na tecla de os sinais dos fins dos tempos, né? Os sinais do fim do tempo. Então, abençoado, algumas pessoas não acreditam, né, na palavra de Deus, acerca de ela ser inspirada
por Deus. Mas se pararmos para observar, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para o Messias. Ela aponta para o Messias. Em Gênesis 3, verso 15, fala da inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência de uma e de outra. E quando nós vimos em Apocalipse 12, ali está as duas personagens, a mulher e o grande dragão, a antiga serpente. Nós podemos ver isso daí muito bem explicado lá. Então, como que as pessoas não acreditam na palavra de Deus? Fica meio difícil. Por quê? Ela não foi escrita por uma só pessoa. Foi escrita por várias pessoas. Então, se você analisar de Gênesis e Apocalipse, vai ver que tem uma junção. Vai ver que se encontram. Tudo se bate. É muito agradável a gente saber disso, é muito maravilhoso a gente saber disso, e é muito forte isso, porque encaixar algo tão, a Bíblia, né, com tantas passagens, encaixar de Gênesis a Apocalipse, encaixar, era para ter uma torção, não encaixar, mas encaixa. Mas tudo bem, abençoado. Hoje nós iremos ler Lucas 21, do verso 5 a seguir, onde fala os sinais do fim dos tempos. Os sinais do fim dos tempos. Os sinais do fim dos tempos. E para começar, algumas pessoas futuristas acreditam que o Apocalipse está por vir, mas em Apocalipse mesmo, no capítulo 1 lá, diz para quem que ele é escrito. Eu tenho um vídeo aí falando acerca de remetente e destinatário. Quando a gente escreve uma carta, a gente tem o remetente é nós e o destinatário é a pessoa que vai receber. Então fala desse assunto. Então o Apocalipse é uma carta escrita para as 7 igrejas da Ásia. E essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E está narrada nesse livrinho aqui, ó. Nesse livrinho. Algumas pessoas não têm conhecimento. Porque eu disse que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então as profecias se cumpriram. Então a inspiração de Deus para escrever a escritura, a palavra, encerrou tudo nesse livro chamado Bíblia. Foi encerrado. Então daí para cá, nós temos que buscar conhecimento nesses livros. Ó, História dos Hebreus. É uma coletânea de livros muito rica que fala da grande tribulação que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Eu creio que terça-feira eu estarei fazendo uma live falando acerca do livro 6º do capítulo 21. Eu não vou antecipar aqui hoje não, mas vou deixar para esse dia. Eu espero que os amados irmãos aí fiquem atentos aí, porque quando eu li a primeira vez, sinceramente, eu tremi. Eu tremi porque é muito forte. É muito forte. Então as pessoas acreditam num futuro. Mas vamos ver o que de fato a palavra de Deus disse acerca da grande tribulação e do fim dos tempos. Vamos ver. Lucas 21, verso 5, diz o seguinte: e dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosura, de formosa pedras de dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ou seja, que Jesus está falando para seus discípulos acerca do templo de Jerusalém. E nós sabemos que o templo de Jerusalém já não existe mais, como Jesus havia anunciado aqui. Ele não existe mais, não sobrou de fato pedras sobre pedras.
verso 7. E perguntando-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? Ou seja, da derribada do templo, está falando aqui. E que sinais haverá quando isso estiver para acontecer? Pessoal, é muito importante lembrar que Jesus aqui está conversando principalmente com seus discípulos e com alguns grupos de pessoas. Verso 8. Disse então ele, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Jesus aqui está alertando. Ainda nos dias de hoje, abençoado, encontra muitas pessoas usando o nome de Jesus aqui, né? Fazendo isso em nome de Jesus, fazendo aquilo em nome de Jesus. Mas ele não deu essa permissão nem para mim, nem para ninguém nos dias de hoje usar o nome dele. Não deu. Ele deu para os seus discípulos. Mateus 10 fala, né? Chamou os 12, né? E deu ordem para eles. Lucas 21, 9. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Agora eu te pergunto, pessoal. Está falando para quem? Para um grupo de pessoas. Está ouvindo rumores de guerra? Até que acontece. Mas isso não é o sinal do fim dos tempos, porque ele já aconteceu no ano 70. Ah, mas por que nós estamos aqui? Esse fim dos tempos, abençoado, não é que o mundo ia acabar. Não é que tudo ia se desfazer e se transformar em nada. Era o final de um tempo, de um período, de um aion, né? O final da antiga aliança, o final dos tempos, né? As pessoas estão acreditando que o mundo vai acabar. E hoje nós veremos aqui que a palavra de Deus diz que o mundo, esse planeta, não vai acabar, de acordo com a palavra de Deus. Lucas 21, verso 10. Então lhes disse, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino. Nós não temos reinos nos dias de hoje. Nação contra nação se levantarão. Mas isso aqui não é para nós nos dias de hoje. 11. Lucas 21, 11. E haverá vários lugares, grandes terremotos e fomes e pestilências. Isso acontece nos dias de hoje. Mas toda a vida aconteceu. Mas o vídeo que eu vou fazer essa semana que vem vai falar acerca dessa fome aqui, que foi terrível, que ainda não é semelhante ao que está acontecendo nos dias de hoje. Verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Grandes sinais no céu. Abençoado, esses sinais no céu não é esse céu que você está olhando para cima e vendo. Mas o céu é um local das autoridades. Na época, eu sempre tenho falado nos vídeos aí que a Bíblia não é um livro que se entenda como se lê. Há uma questão de você analisar o contexto histórico e cronológico para você aprender, entender a palavra de Deus. Mas vamos lá, verso 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Lançarão mão de vós quem, abençoado? Somos nós nos dias de hoje? Vou continuar lendo aqui para depois nós comentar. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, e entregar-vos às sinagogas e às prisões, e conduzir-vos à presença de reis e presidente para o amor do meu nome, por amor do meu nome. Desculpa aí, pessoal, é uma versão, uma tradução nova que eu copiei, então eu estou tendo essa dificuldade aqui, mas vamos lá. Olha,
Lucas 21, verso 12, mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós. De vós quem? É de mim? É de você nos dias de hoje? Não, isso aqui está falando para os seus discípulos. Entregás eles na prisão. Mas isso está acontecendo? Algumas pessoas acreditam, alguns futuristas acreditam que a grande tribulação está por vir. Jesus aqui está falando que ia lançar a mão de vós. Vós quem? O pessoal daquela época, não é nos dias de hoje. Se acreditarmos que a grande tribulação está no futuro ainda, esse pessoal tinha que estar aqui hoje para sofrer essas perseguições. E não estão. E não estão. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Lançarão mão dos discípulos. Para que seja isso no futuro, cadê os discípulos nos dias de hoje? Não estão por aí. Não estão, porque está falando dele, lançar mão deles, desses discípulos. Olha, pessoal, sinagoga ou sinagoga, do grego antigo, transliterado, sinagogue. Então, eu não vou nem entrar em questão desse assunto aqui, né, para explicar melhor. Mas tudo bem, vamos lá. É assembleia, reunião, é um local de culto à religião judaica. Tem como objetivo central a Arca da Torá. Os serviços religiosos da sinagoga são realizados todos os dias, desde que se forme um coro. Então, pessoal, isso aí era a sinagoga da época, né? E lançar a mão deles e levar eles na prisão, né? Nas sinagogas. Então, não era uma coisa boa. Lucas 21, 13. E vos acontecerá isso por testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder. Ou seja, eles não preocupar com o que haveria de responder quando levasse ele na presença dos juízes, dos grandes líderes ali naquela época. Porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer tudo quanto se vos opuserem. Ou seja, isso aqui é para nós nos dias de hoje, que Jesus está falando para os seus discípulos naquela época. Então, se isso aqui for para o futuro, cadê os discípulos nos dias de hoje? Vamos lá. Lucas 21, 16. E até pelos pais, irmãos, e parente e amigos, sereis entregue e matarão alguns de vós. Matarão alguns de vós quem? Aqui não é nós nos dias de hoje. E aqui está falando para os discípulos. E se alguém acredita que a grande tribulação está no futuro, tem que explicar essa passagem aqui, que está falando que ia matar alguns dos discípulos. E matou, só ficou um vivo. João, na ilha de Patmos. Então, essa conta não está batendo para algumas pessoas tentar explicar isso aí se não for em linha com a graça. As pessoas não vão dar conta de explicar isso daqui se não for de acordo com a graça. Lucas 21, 17. E de todos os seres odiados por causa do meu nome. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Está falando para os discípulos. Na vossa paciência possui a vossa alma. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Abençoado, para algumas pessoas que estão dizendo por aí, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa passagem de Lucas 21, 20, está dizendo, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Isso está acontecendo para que nós falamos que Jesus está voltando? Não, não está acontecendo. Mas no ano 70, aconteceu. E volto a dizer, está escrito aqui, ó, nesse livrinho aqui, ó.
Isso aqui é o terror para alguns religiosos. Está escrito aqui, ó. Jerusalém foi sitiada por Tito e foi assolada. Foi totalmente destruída. Para alguém acreditar que Jesus está voltando como estão pregando por aí, temos que acreditar também que Jerusalém está sendo sitiada. E Israel é uma das nações mais poderosas do mundo. É uma conta, abençoado, que não fecha. Não tem como. Eu não vou comentar muito aqui, aprofundar nos comentários, até porque eu já tenho outros vídeos falando acerca desse assunto. Vamos lá. Lucas 21, 21. Então os que estiverem na Judéia, não está falando de Brasil. Ah, mas Brasil nessa época não existia. Uai, então, não é para nós. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Aqui está assim. Ou seja, está falando de que local aqui, pessoal? Ah, mas hoje já existe o Brasil. Não, abençoado. Jesus está falando aqui para um período, para uma época. Não é para os dias de hoje. Jesus não poderia profetizar, não poderia falar de um acontecimento que fala que em breve para um povo, e esse povo não vê a sua profecia acontecer. Esse povo tinha que ver essa profecia acontecer. Era necessário, porque senão ia ficar difícil, né? Jesus ia ficar como mentiroso? Não. Ele fez uma profecia e o povo viu. Ele proferiu e o povo viu. Jerusalém sendo sitiada e toda destruída. E consta aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Para que se cumpra todas as coisas que estão escritas, para o nosso dia ou para aquele dia. Olha, abençoado. O livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, olha o que aqui diz. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sobre tua santa cidade, Jerusalém. A santa cidade é Jerusalém. Para cessar as transgressões e para dar fim aos pecados. Mas as pessoas estão acreditando que estão em pecado ainda. Para dar fim. Isso aqui, há uma contagem. Se ler todo o capítulo aqui de Daniel 9, há uma contagem aí que fala que até a vinda do Messias. Era tanta semana, e da vinda do Messias, no ano 70, que foi a destruição do templo, era mais tantas semanas. Essa semana não é semanas literalmente, são anos. São anos. São tantos anos até a destruição do templo. Olha aqui, vou ler de novo. Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça à terra, justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para unir o Santíssimo, ungir o Santíssimo. Vamos continuar. Então, isso, abençoado. Essa profecia aqui, essa foi uma visão de Daniel, uma profecia, ela já aconteceu no ano 70. Ela aconteceu no ano 70. Se as pessoas pegarem aí a Bíblia e estudar com bastante atenção, Mateus 24, Mateus 26, 52 a seguir, vai ver muitas passagens aí que fala, que prova que Jesus veio no ano 70 sim. Algumas pessoas acham isso um absurdo, a gente falar isso, mas a gente tem que falar. É uma verdade que as pessoas têm que saber. As pessoas estão aí debaixo de medo. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar, e as pessoas ficam desesperadas. Algumas pessoas acreditam que isso não é importante. É importante sim. É muito importante, porque as pessoas acreditam Jesus vai voltar e ela está numa situação que não dá conta de sair e fica pior, faz coisas piores. Faz coisas piores. Então, é necessário a pessoa conhecer a verdade, aconteça o que acontecer. Isso nós temos que falar. Lucas 21, 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias,
porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Abençoado, o próximo vídeo que eu vou fazer vai falar de uma passagem acerca das mulheres que havia dado à luz. Está descrito aqui nesse livrinho aqui, ó. Está descrito aqui. Eu vou fazer um pequeno relato aqui do que ocorreu nessa época aqui. Nessa época do ano 70, uma mulher que estava grávida, uma mulher que havia acabado de dar à luz, ela assou e comeu o seu próprio filho. Está relatado aqui no livro de Flávio José, um judeu que viveu no primeiro século. Algumas pessoas não buscam entendimento, não buscam conhecer e vivem enganados aí, esperando algo no futuro. E quando fala das grávidas aqui, a fome foi tão terrível que essa mulher chegou a esse ponto. Um abraço aí para o nosso abençoado irmão aí, Elias Paulo, que sempre tem compartilhado e curtido aí nossos vídeos, assistido. Abraço, abençoado. Então, abençoado, eu vou fazer o vídeo falando, né, dessa passagem. Mas são tantas outras passagens que descreve também que a fome foi tão terrível em que as pessoas comiam o couro, os soldados comiam o couro dos seus escudos, comiam feno podre, porque a fome era tão terrível. E eu não vou aprofundar aqui, mas no vídeo eu vou falar sobre esse assunto. É muito importante. Lucas 21, 24. Cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativeiro. Está falando de quem aqui, abençoado? É para nós nos dias de hoje? Não. Aqui está falando para os discípulos naquela época. Vou ler de novo. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativeiro. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Abençoado, o Apocalipse não é para nós nos dias de hoje. Ele já ocorreu, já aconteceu. Esse livrinho descreve a palavra de Deus, a escritura de Deus, ela é toda inspirada por Deus. Mas a lei e os profetas duraram até João Batista. Então, o que não tem nas escrituras, tem muitos livros aqui, ó, que narra, que fala. Algumas pessoas não, mas aonde você ficou sabendo disso? Olha aqui. Está aqui, ué. É só pessoas pesquisarem, comprarem que fica sabendo. É muito fácil. Aqui está apontando para Jerusalém, Lucas 21, 24. E Jerusalém será pisada pelos gentios. 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Abençoado. E haverá sinais no sol e na lua. Olha, nós temos que ficar bastante atento quanto a essas figuras de linguagem, porque o próprio Jesus de Nazaré, ele conversava com o povo por parábola. E a palavra de Deus é usada muita figura de linguagem, acerca de sol, acerca de lua. Em Apocalipse mesmo, narra, descreve que o Deus fala que vomitar-te-ei da minha boca. Isso nós não podemos acreditar que é literalmente. José teve um sonho e eu vou aqui, ó, Isaías. Vou ler essa passagem aqui só para vocês terem uma ideia. Isaías 19, verso 1, fala que Deus veio cavalgando numa nuvem ligeira. Isso não é literalmente. Então, quando se diz aqui acerca de sol e lua, isso é dos poderes, das autoridades da época. José teve um sonho, isso contou aos seus pais, e seu pai falou: olha, que sonho é esse, José, que você tem? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos irá curvar diante de ti? Ele fala que teve um sonho em que o sol e a lua curvavam. E aconteceu. O sol, literalmente, a lua, não, abençoado. Eram seus pais
e seus irmãos que se curvaram, porque ele se tornou governador, foi levado, foi vendido como escravo e se tornou governador no Egito. Então nós não podemos entender dessa forma que, quando se diz que em Lucas 21, 25, ia virar sinal no sol, era nos poderes, nas pessoas poderosas, nos locais celestiais, ou seja, nos palacetes. Ia virar sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade, bramando ao mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, isso aconteceu, está escrito aqui nesse livro que eu acabei de mostrar, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Olha que abençoado. Os poderes do céu serão abalados. Se nós levarmos isso aqui pelo lado literal, os poderes do céu serão abalados. Que céus são esses? Qual o poder do céu? Nós não podemos acreditar que é o céu literal, porque os poderes do céu serão abalados. Não tem como. O que nós entendemos que é isso aqui? É que as autoridades, os governadores, os reis, os príncipes da época seriam abalados com esse acontecimento. Não tem nada a ver com sol e lua, literalmente. Não tem nada a ver. Então, a palavra de Deus ela é cheia de figuras de linguagem. Lucas 21, 27. Então verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Olha aí, abençoado. Já pensou? As pessoas estão acreditando em Jesus. Os futuristas estão acreditando que Jesus vai vir numa nuvem e vai ficar lá em cima e todo mundo vai subir. Olha, abençoado, lamento muito, mentiram muito para você. Morrer aqui hoje, o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus. O que está dizendo aqui em Lucas 21, 27, então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória, é que os judeus acreditavam, entendiam que quando falava que vir numa nuvem para ele, era um juízo sobre Israel. Era juízo sobre Israel. Era uma figura de linguagem que eles entendiam, assim como o pai de José entendeu o sonho dele. Quando José disse que teve um sonho em que a lua e o sol ia se curvar diante dele, os pais dele entenderam muito bem, os irmãos dele entenderam muito bem. Então, quando se diz aqui Jesus vindo, o Filho do Homem vindo numa nuvem, eu li Isaías agora e vou ler de novo, Isaías 19, verso 1 e 2. Olha o que diz aqui. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Abençoado, isso aqui nós não podemos levar pelo lado literal, porque aqui está falando até do coração se derreter. Então nós não podemos literalizar isso daqui. Isso aqui é uma figura de linguagem de juízos sobre Israel. Continuando no verso 2, olha aqui o que está dizendo. Porque farei com que os egípcios se levantarão contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. Jesus de Nazaré nos diz sua carne, ele falou que ia vir, ele ia trazer espada, mãe contra filho, reino contra reino. Ele falou, e aqui já houve uma profecia acerca desse acontecimento. E ocorreu no ano 70, descrito aqui, nesse livro aqui de Flávio José, está descrito aqui, no ano 70, os romanos sitiaram Jerusalém e destruíram ela. Isso aconteceu, isso é fato, isso está descrito aqui nesse livro que eu acabei de mostrar agora. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está falando para quem, abençoado? Não está falando para nós nos dias de hoje. Está falando para aquele povo, porque isso aqui era algo para acontecer, para aquela geração ver. Não é para nós nos dias de hoje. É para aquela geração ver. E se era para aquela geração ver, as pessoas futuristas
está acreditando que isso é no futuro, aquele povo tinha que estar presente aqui nos dias de hoje. Aquele povo tinha que estar aqui para ver esse evento acontecer. E não tem ninguém, né? De repente está escondido em algum lugar aí, alguém, né? Continuando aqui. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Olhai para a figueira. Abençoado, agora já pensou? O pessoal está dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vamos ficar todo mundo olhando para a figueira? Não, essa profecia não é para nós nos dias de hoje, era para aquele povo naquela época. É para aquele povo naquela época. Eles tinham esses costumes nossos de interpretar os tempos nos dias de hoje, veio deles. Isso não é nosso. Nós temos, ó, vai chover. Isso não é nosso nos dias de hoje, veio deles. Então eles entendiam muito bem o que significava isso daqui. Lucas 21, 30. Quando já brotarem, quando já brotam, vós sabeis que por vós mesmo, vendo-as que perto está, já o verão. Perto, ou seja, não ia demorar muito, mas já se passou mais de 2000 anos, e as pessoas estão acreditando aí que, né, no final dos tempos ainda é futuro. No final dos tempos, abençoado, para aquele povo, não é que a terra ia acabar, que tudo ia se destruir. Não, era um final de um aion, de um período, de uma época. De uma época. Jesus em Mateus 26, 28, ele diz, esse é o sangue do Novo Testamento. E as pessoas estão imaginando aí nos dias de hoje que Jesus estava ali ensinando a comer. Não, ele estava anunciando o Novo Testamento, o seu reino estabelecido aqui na terra, que o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Porque o Jesus disse na oração modelo do Pai Nosso, que não serve para os dias de hoje, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. É o reino que veio a nós. E ele ordenou os seus discípulos pregar e dizer que é chegado o reino de Deus. Ou seja, ele é estabelecido aqui na terra. Ah, Ivan, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? É porque o ser humano, ela está corrompida. A nossa natureza carnal, ela não obedece às leis de Deus. Nós temos que andar em espírito e verdade para que não façamos as vontades da carne. Nós temos que sempre estar andando em espírito para que não façamos as obras da carne, porque a nossa natureza carnal, ela é terrível, ela não obedece às leis de Deus. A gente não quer fazer uma coisa, mas a carne, a nossa natureza, quer fazer. Então, por isso que a palavra de Deus diz que nós já estamos mortos para os pecados e devemos nos considerarmos assim, para que não andamos pecando, para que não ficamos pecando. Porque se nós ficarmos aí vivendo carnalmente, nós vamos errar o tempo todo. Vamos continuar. Lucas 21, 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Está vendo, pessoal? O reino de Deus está perto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, gozo, paz e espírito. Em espírito, não é carnalmente. Olha aqui o que diz aqui em Mateus 6, verso 10. É a oração modelo, não. Venha a nós, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o reino dele que é para vir a nós. Mateus 10, verso 7. Olha aqui, aonde Jesus envia os seus 12 discípulos, ainda Judas se encontrava vivo, né? Olha o que ele disse aqui. Mateus 10, verso 7. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado, não é nós que vamos nele. Marcos 9, verso 1, olha o que está dizendo. Dizia-lhe também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegando o reino de Deus com poder.
Ou seja, dos que aqui estão. Aqui quando? Quem? Está falando de quem? Não está falando de mim, nem de você. Está falando daquele povo daquela época, que eles iam ver o reino de Deus chegar. E se fosse para os dias de hoje, eles iam ficar como mentirosos, porque as pessoas daquela época morreram todos e não viram. E está ali na beira da morte ali, disse que ia chegar o reino dos céus, e eu não vi acontecer nada. Não fica difícil de interpretar? Mas quando nós entendemos, voltamos assim, olha, ele disse para um período. Daquele período para frente é chegado, é estabelecido o reino dos céus aqui na terra. O reino de Deus com poder aqui na terra. É dentro de nós. O reino de Deus é dentro de nós. Jesus, quando estava na cruz para a beira da morte ali, 2 ladrões, 2 malfeitores, um de um lado e o outro de outro. Eu costumo dizer que aqueles 2 ali, um simbolizava a lei e o outro simbolizava a graça. Por quê? Um queria que Jesus salvasse ele e todos os outros 2. E o outro, reconhecendo dos seus maus feitos pelo mundo, reconheceu e disse para Jesus assim: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O que Jesus disse? Há uma interpretação aqui, as pessoas dizem que não bate. É questão de vírgula. Por isso que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, nós não tem que ler. Temos que estudar e interpretar. Por quê? Jesus disse assim: em verdade te digo. Em verdade te digo hoje. Te digo que estará comigo no paraíso. O certo seria isso. Te digo hoje que estará comigo no paraíso. Mas as traduções tendenciosas dizem assim: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Jesus não foi para o reino. Jesus foi morto, ressuscitou o 3º dia. E aí, se eu entender que Jesus falou para ele que ele estaria naquele dia no paraíso, Jesus estaria mentindo, porque ele ressuscitou e andou na cidade com os que ressuscitaram com ele. Então, é questão de vírgula. Traz uma interpretação que é arrastada durante 2000 anos. E ninguém quer desconstruir essa mentira. Fica sustentando essa mentira. Porque dizem assim: te digo que hoje estará comigo no paraíso. E todo mundo acredita que o ladrão da cruz foi com Jesus naquele mesmo dia para o paraíso. Aí fica inventando. Não, mas foi em espírito. Uai, foi em espírito e Cristo vai ficar aqui, o corpo, a matéria dele sem espírito? Não bate. O certo mesmo é assim: em verdade te digo hoje. Ou seja, Jesus falou assim: eu estou te falando hoje para você, que você vai estar comigo no paraíso. Aí sim, porque Jesus ressuscitou, e andou e foi visto por muito. Aí depois sumiram. Eu não sei o que. Depois que ele morreu, ressuscitou, os túmulos se abriram, muitos corpos dos santos que dormiam foi ressuscitado e entraram na cidade santa com ele. Agora, o que aconteceu com esse pessoal depois, eu não sei, a Bíblia não narra. E eu ainda não encontrei nenhum livro também que narra o que aconteceu com esse povo. Mas eu vou pesquisar. É uma coisa bastante curiosa. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Olha aqui, abençoado. Para quem acredita na grande tribulação no futuro, bastava só essa passagem aqui para resolver toda essa questão. Lucas 21, 32. Olha o que está dizendo aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Qual geração que está falando aqui, abençoado? A nossa dos dias de hoje ou aquela daquela época? Jesus está falando para qual geração? Que não ia passar esta ou aquela geração? Eu acredito que ele falou, quando ele disse esta geração, não é a minha nem a sua do dia de hoje. Ele falou para aquela, que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Sem que tudo acontecesse. Vou continuar aqui porque tem algo bastante interessante aqui, ó. Olha aqui.
Alguém pode questionar, olha, mas ele falou também em Lucas 21:33 que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí alguém pode perguntar, ó Ivan, mas e aí? E o céu e a terra já passou? Passou. Passou. O negócio é que as pessoas ficam materializando tudo que nós estamos no ministério do Espírito, as pessoas ficam materializando tudo, quase 90%, para, né, ajudar um pouquinho. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí eu vou te provar que passou. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Passou ou não passou? João na ilha de Patmos disse, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Passou. Ele falou que viu, ele não falou que verá. Ah, mas isso é uma profecia. Aconteceu. Profecia para quem? Para nós ou para aquele povo daquela época? O povo daquela época. As pessoas acreditam aí que o final dos tempos, essa terra vai ficar desolada, não vai viver mais ninguém aqui, e tudo isso aqui vai acabar, e que vai vir dragão, serpente, vai virar uma coisa... Olha, se você ler o livro de Apocalipse com a mente focada em coisas materiais, você vai ver tudo isso voando aí. Mas não é assim. Para quem acredita que essa terra vai se acabar, vai ser destruída, não sou eu que estou inventando. É a própria palavra de Deus que diz aqui, ó. Em Eclesiastes 1, verso 4. Diz assim, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Essa é a minha tradução. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Ou seja, nasce gente, morre gente. Nasce gente, morre gente. Mas a terra vai ficar para sempre. Eu fico com o que está escrito aqui. Se as pessoas quiserem contestar, eu não posso fazer nada. Está escrito. Eu creio no que está escrito. Está escrito, eu creio. Para quem acredita que isso aqui vai virar um deserto, a palavra de Deus não disse. Eu não posso fazer nada. Eu não posso inventar. Vamos continuar com a leitura aqui então. Lucas 21:34. Olhar para vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. De toda a terra. Aqui não está falando de Brasil, está falando para o povo daquela época. Brasil nem existia. O território brasileiro não existia naquela época. Existia essa terra inabitável, e não estava habitada ainda. Isso sim existia, mas não existia o território brasileiro. E quando diz aqui toda a face da terra, era onde era habitada. Essa era a interpretação do povo daquela época. Vigiai, pois, 36, Lucas 21:36. Vigiai, pois, então todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. 37. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado Oliveira. Interessante, né? De dia no templo, à noite no monte. Aí eu pergunto assim para você, e os líderes religiosos? Ele não ficava lá no monte sozinho, os discípulos estavam com ele. E os líderes de hoje, aonde eles estão?
os palacetes, né? Jesus nos dias de sua carne falou que não tinha nenhum lugar para inclinar a cabeça. E hoje, hein? É difícil, abençoado. Mas o pior inimigo do Criador não é esse diabo que o povo inventaram por aí. O pior inimigo do Criador é as religiões. Porque Jesus não pregou religião, não ensinou religião. Quem matou Jesus, quem entregou ele à morte foi religião. As pessoas não acreditam nisso. Acham que é necessário, não tem que ter. Fica buscando subterfúgio daqui e dali, motivos para criar uma religião, motivos para arrancar dinheiro do povo. Não tem que ter, porque senão como é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo, como é que o cara vai cuidar da família? Trabalha igual eu e muitos trabalham. Como é que vai pagar a luz do prédio lá, a energia, a água? Não deveria nem ser construído, porque o único tempo permitido por Deus foi o de Jerusalém. Jesus falou que nem ia ficar pedra sobre pedra. Quando é que Jesus falou para pregar, ensinou a construir templo? Quando? Mateus 10, ele fala que não era para levar nada pelo caminho. Eu não me lembro agora qual o capítulo, nem o versículo, que ele fala: quando eu mandei sem alforja, sem isso, sem cinto, sem isso, sem aquilo, faltou-vos alguma coisa? Ele disse: não. Deus é soberano. Ele cuida dos passarinhos. Ele cuida dos animais aí, sem problema. Mas com o ser humano é terrível. Com o ser humano é terrível. Graça e paz, irmã Marineide Ferreira. Graça e paz, melhor noite aí. Estamos aqui levando a mensagem da graça de Deus, né? Não devemos cessar, não. Então, abençoado, Jesus pregava no templo até chegar um momento que ele teve que ocultar para não morrer antes da hora, porque tinha a data para que ele morresse. E eles caçando o jeito de matar ele. Quem foi que fez isso? Quem estava tentando? Será que alguém é capaz de perguntar para um líder religioso qual a classe de gente que matou Jesus? Qual a classe de gente que entregou Jesus para ser morto? Qual a classe de gente que queria a morte de Cristo? Qual é a classe de gente? Quem queria tanto que ele morresse? Por quê? Se já perguntaram para um líder religioso? Eu creio que não. Tentaram ele de todo jeito, testaram ele de todo jeito, né? Com dinheiro, né? Dá a César o que é de César. Né? Não era para fazer nada no dia do sábado. Ele curava no sábado. Eles esperavam ele chegar e ficar andando comunado, né? Ali com eles ali, né? O que eles fez? Jesus veio e procurava só as prostitutas, as pessoas, né? As piores, consideradas as piores. Quantas pessoas estavam na porta dos templos, doentes? Quantas pessoas ficou ali sem cura, na porta de templo? Não se fizeram nada para que essas pessoas fossem curadas. Por quê? Por quê? Ele chegava a curar, levanta e anda. Por que as pessoas não se curavam? Aquele cego de nascença, Jesus chegou e curou ele. Aí os pais dele foram questionados pelos líderes religiosos. Ele fala assim: tem idade? Pergunte para ele. Mas eles falaram assim porque temia o pessoal da religião da época. Porque se falasse que era Jesus, ele ia dar problema para eles. Quantas pessoas estão aí nos dias de hoje, nessas condições, sem poder abrir a boca, sem poder falar nada, porque a religião pune, porque a religião castiga, porque a religião não aceita. Lá você entra mudo e sai calado. Infelizmente, isso daí. Ou você aceita, ou você aceita. Vamos continuar. Estamos quase terminando, né? Lucas 21, 38. E todo o povo ia ter com ele no templo, de manhã cedo, para o ouvir. Abençoado, essa passagem aqui é bastante interessante, né? Se fosse nos dias de hoje,
a mente poluída de algumas pessoas, ia falar que Jesus aqui já estava tendo um caso, né? Lucas 21, 38. E todo o povo ia ter com ele no templo, de manhã cedo, para ouvir. Se fosse nos dias de hoje, que as pessoas interpretam aí, ficam interpretando aí, Mateus 26, 28, quando Jesus fala assim, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Eles entendem que é para fazer comer a tal da Santa Ceia. Eu não sei como que eles não inventam algo hoje para que simboliza, opa, vai para lá, para que simboliza a carne de Cristo, porque Jesus, de certa vez, ele diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, naquela época eles entenderam muito bem, alguns entenderam. Eu não sei como não estão. Eu acho que algumas denominações aí já faz isso. Fala que aquele pedaço de pão é a carne de Cristo. O vinho já fala que é o sangue dele, né? Está bebendo o sangue dele. Em memória dele. Aí eu te digo, a gente deve fazer algo em memória de quem vive? Eu tenho certeza que não. E se Cristo vive para você, não deve fazer algo em memória de quem vive. Eu imagino que Lucas 21, 38, que todo o povo ia ter com ele no templo, se fosse nos dias de hoje, ia falar, Jesus estava tendo um caso, porque é uma figura de linguagem. E eles, nos dias de hoje, interpretam literalmente. Literalmente. Então hoje, abençoado, nós falamos aqui dos sinais do fim dos tempos, mas eu tenho outros vídeos aí, no canal aí, falando acerca da grande tribulação, a volta de Jesus. É só acessar lá, Reconciliados em Cristo, no YouTube, que vai assistir aí vários vídeos aí, só selecionar lá os vídeos edificantes, os vídeos que gostarem lá, né? E ficar por dentro aí de algumas coisas que o sistema não querem que fala. A verdade é essa. O sistema não quer que nós pregamos que falamos a verdade. Pessoas preferem acreditar na mentira do que ver a verdade e crer na verdade. Lamentavelmente, hoje está dessa forma. Lamentavelmente. Hoje, para você ter nome dentro de uma denominação, se você pregar inferno, diabo, Jesus vai voltar e você vai ficar, você é famoso. E gritar e pular, você é famoso, você é um bom pregador. Mas se você chegar e falar essas verdades que a própria palavra de Deus já nos revela, já nos mostra, isso não está bom. Isso não serve. Mas a palavra de Deus fala que da semente que cai em boa terra, se você for uma boa terra, você vai receber essa semente e vai dar frutos. E eu espero e eu creio. Então, estamos encerrando por aqui mais uma live, mais um vídeo. Espero que todos aí possam assistir esse vídeo até o final, né? E compartilha também. Se inscreve no meu canal no YouTube, Reconciliados em Cristo. Ele tem uma bolinha azul assim. Então lá você vai ver alguns vídeos lá. Se achar edificante, se inscreva no canal. Eu peço aí. Então, graça e paz abençoada. Até uma outra oportunidade, se o Criador assim permitir. Graça e paz, graça e paz.